Muito bom dia, querido irmão, querida irmã, amigos do coração, graça e paz em Cristo Jesus. Você pode curtir esse vídeo? Muito obrigado. Encaminhe para os seus amigos, para sua família. Aliás, estamos conversando sobre família nesses dias. E hoje eu quero falar sobre ser um exemplo para a sua família. Logo depois da vinheta. Ser exemplo em família. Vamos ler um trecho que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13. A palavra de Deus diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ser um exemplo. É claro que quando a gente fala em ser exemplo na família, a primeira pessoa que nos vem à mente é o pai ou a mãe. Sempre imaginamos que os pais são exemplos para o filho, para a filha, depois para os netos, para genros, noras. Isso é um fato, essa é uma realidade. Mas não apenas os pais precisam ser exemplo. Até porque, nesse ensino de Jesus, não há uma categorização familiar, mas há sim uma identidade. Homens, mulheres, pais ou filhos que caminham com Jesus têm o desafio de ser um exemplo, de ser o sal, de ser a luz. Um exemplo do quê? É óbvio que há várias condições para nós sermos um exemplo. Se você é um profissional liberal, se você é uma pessoa com uma carreira longa, você pode ser um bom exemplo profissional. Talvez você seja um exemplo de estudo, um exemplo acadêmico, tendo feito vários cursos. Um exemplo de doçura, sendo uma pessoa meiga. Um exemplo de honestidade, enfim, há vários exemplos, várias condições para sermos exemplo. Mas eu imagino que Jesus, ao declarar que os seus discípulos deveriam ser sal e luz, ele está indo um pouco além de questões de profissão ou de questões relacionadas à moralidade. Eu acho que ele está falando sobre um exemplo de vida com Deus, um exemplo de uma vida transformada por Jesus, um exemplo de alguém que, tendo sido transformado por Jesus, foi um exemplo de fé, de confiança, um exemplo de oração, um exemplo de leitura da Bíblia, de muitos exemplos que nós podemos ter e ser. Um exemplo que ficou na minha mente foi o de Tiago. Tiago foi um pai que eu conheci, o senhor de uma igreja por onde passei. E o Tiago era analfabeto. Ele morava num sítio, teve pouquíssima educação, ele sabia contar dinheiro, mas praticamente não sabia ler. Ele era um analfabeto funcional. Aprender o abecedário, aprender
a unir uma palavra a outra, mas ele não sabia o contexto nem nada. Ainda assim, Tiago inspirou seus filhos a lerem a Bíblia. Sabe como? Ele decorava versos bíblicos. A cada semana, ele decorava um trecho da Bíblia, porque um outro irmão lia com ele e repetia até que ele decorava 2, 4 capítulos quase inteiros da Bíblia. Bom, o que você tem para ser um exemplo? A oração, a leitura da Bíblia, a amabilidade. Você é um discípulo de Jesus? Então seja um exemplo de discípulo na sua família. Eles estão precisando de bons exemplos para serem cada vez mais parecidos com Jesus. Um abraço. Tchau.